Olá, estamos de volta com o Juventude Prateada. Hoje nós vamos falar sobre acupuntura. Esse termo é tão difícil, estou treinando aqui para poder falar, porque muita gente usa acupuntura. Mas tem até uma explicação que a nossa convidada vai fazer para a gente aqui. Hoje nós estamos com a doutora Fabiola Duarte e ela vai falar sobre a acupuntura e como ela pode nos ajudar no dia a dia, inclusive para que a gente possa envelhecer de maneira mais saudável. Por isso, eu tenho que te agradecer muito. Você foi indicada por uma amiga querida que faz tratamento com você, que é a Renata, que esteve aqui com a gente, né? Então, eu já te agradeço a presença aqui no nosso programa do Juventude Prateada. Eu que agradeço, né, tio Flávio, a oportunidade de falar um pouco da minha especialidade. E é um prazer estar aqui. Ah, que bom. Então, nós já vamos falar aquela sessão de saber quem é você primeiro. Tá, antes da profissional, quem é você, Fabiola? Bom, eu me chamo Fabiola Duarte, né? O tio Flávio já falou. Eu venho de uma família de 5 irmãos. Minha mãe teve 4 homens e eu, que fui a rapa do tacho. E nós somos de uma família, éramos assim, uma família mais humilde e tudo, né? Meu pai foi caminhoneiro por muitos anos, mas cresceu muito com o trabalho, com a dedicação dele. Ele se tornou depois um empresário, né? Hoje ele não está aqui mais entre nós, infelizmente. Mas deixou muito um legado assim, de honestidade, de dedicação, sabe? De retidão e dedicação ao trabalho, né? Hoje eu sou casada, né? Com o Sérgio. Que está aqui do nosso ladinho, né? Que está aqui do nosso ladinho. Já foi convidado, inclusive, para poder vir fazer um programa aqui com a gente também. Isso mesmo, e já aceitou, eu acho. Não, acho também que ele já aceitou. Isso aqui é pressão. Bem sutil, né? Mas Sérgio é angiologista, né? Nós somos casados há 22 anos e temos 2 filhas. Então, família, para mim, é algo muito importante, né? Nasci aqui em BH, né? Sou de Belo Horizonte. Eu morei em Contagem muito tempo, depois mudei para cá no final do curso de medicina, né? Passei na Federal, fiz medicina na Federal. E depois eu segui com pediatria geral. Fiz uma residência de pediatria geral, depois outra residência de cardiologia. Trabalhei em CTI muitos anos da minha vida, cerca de 10 anos, né? CTI do Biocor, do Veracruz, do Baleia. Gostava muito da medicina intensiva. Mas um dia a gente vai cansando um pouco, né? E desse lugar que é de tanto estresse, né? De tanta... exige muito, exige né? muito. Do mental, do físico também, né? São plantões muito pesados mesmo, né? E quando minhas filhas nasceram, eu fui repensando um pouco a vida, mas ainda não tinha... Assim, quando a primeira nasceu, eu ainda não tinha ideia de fazer acupuntura. Né? Depois eu vou contar um pouco sobre isso. Não, mas a gente já pode emendar. Pode emendar? Pode. Então vamos emendar. Por que acupuntura? Pois é. Eu era extremamente cartesiana, né? Porque eu trabalhava com cardiologia e trabalhava com CTI. Então, assim, eu tinha uma noção... muito da medicina tradicional. Eu achava que a acupuntura era uma coisa, assim, meio pode crer, sabe? Até porque naquela época, a gente via muito mais leigos fazendo acupuntura do que médicos, né? Então, eu não tinha noção nenhuma da acupuntura. Eu tive um problema de saúde, assim, que eu precisei parar de trabalhar, foi um problema mais sério. E nada resolvia, assim. Eu fiz fisioterapia, foi um problema ortopédico. Fiz fisioterapia, não resolvia. O ortopedista, na época, passou uma medicação em dose baixa para aliviar a dor, anti-inflamatório, tudo que você puder pensar, eu já tinha feito. E foi um problema no membro superior direito, né, no braço direito. Então, eu não conseguia trabalhar. Eu perdi a força, era muita dor e tudo. Fiquei 2 meses sem trabalhar. Aí, um dia, conversando com ele falou assim, olha, eu vou te indicar a acupuntura. Aí eu falei, sério que você vai acreditar? Ortopedista? Mas a acupuntura, esse negócio não funciona. Ele falou assim, olha, eu vou te indicar um cara muito bom e vamos ver o que vai acontecer. Eu falei, gente, já tá ruim mesmo, né? É engraçado que você passou por essa própria crítica, né? Essa que as pessoas falam assim, será que funciona mesmo? Será que é coisa da nossa cabeça, né? Pra mim não funcionava. Né? Eu achava que era uma coisa bem, pode crer mesmo, né? E não é, né? Hoje é extremamente comprovado, né? Todos os efeitos, né? A USP publica muito, né?
A gente tem vários artigos de bom nível, né? Artigos do pessoal lá do São Paulo, daqui de BH também tem muita publicação. Mas enfim, voltando para essa questão, eu fiz acupuntura e eu fiquei chocada assim, com o resultado. Em 30 dias eu estava sem dor, já estava começando a voltar a trabalhar. E eu continuei porque eu achei aquilo maravilhoso, né? Eu comecei a me sentir melhor, dormir melhor. E super disposta, sabe? De quebra, eu curei uma enxaqueca horrorosa que eu tinha. Ainda tive isso ainda, assim. Eu não fui para tratar a enxaqueca, mas como essa linha que eu sigo, né? Que esse outro professor meu seguia e segue ainda, é uma linha sistêmica. A gente faz muito pelo paciente, além da doença. Né? Então, você começa a ter muito bem-estar. É qualidade de vida mesmo que essa linha que a gente segue permite, sabe? Em geral, a acupuntura, né? Como um todo, né? Todas as linhas. Então, eu fiquei, assim, eu comecei a estudar, comecei a ler mais a respeito. E ele falou comigo assim, olha, vai ter um curso, né? Do Instituto Van Gogh de São Paulo, em parceria aqui com o meu instituto, que o dele era Yang, no Instituto de Acupuntura Médica de Minas Gerais. Você não quer fazer o curso? Eu falei, nossa, eu com um menino pequeno, né? Minha menina tinha 2 anos. Eu falei, nossa, mais uma coisa. Não, vou fazer. Aí comecei a fazer, tio aqueles Flávio. convites que mudam a vida da gente, Mudou a minha né? vida, mudou realmente a minha vida. E eu me apaixonei pelo método, sabe? Assim, às vezes as pessoas perguntam, né, pra mim, nossa, doutora, você tem tantas residências, né, tem tanto conhecimento, você não sente falta da pediatria, né? Não sente falta da cardiologia? Eu falo, olha, eu sou muito realizada na acupuntura, muito mesmo, porque eu vejo muito benefício. E não tem um paciente que vai no consultório que não sai melhor, sabe? Às vezes o paciente vai com aquele olhar vago, aquele olhar triste, até a pouco tá sorrindo. As mulheres vão sem batom, desarrumadas nas primeiras sessões, daí a pouco tá com aquele batom vermelho e tá brincando e tá... Muda a vida. E as dores somem, né? A mente fica mais tranquila, né? Elas recuperam, as pessoas recuperam a vontade de viver mesmo. Então, assim, eu sinto saudade porque faz parte da minha história, né? Da pediatria, cardiologia. Mas eu sou muito realizada fazendo acupuntura, sabe? Pois é, e o que é? Como é que é essa história da acupuntura? Você falou comigo para eu não errar mais o termo, né? Acupuntura. Como é que a gente não erra? Aquelas dicas de cursinho que são boas, né? Pois é. É porque é uma punção. Punção é o quê? Você introduzir alguma coisa no corpo, né? A gente pensa muito nas vacinas, nas seringas, né? No meu caso, é a agulha, né? Então, o agulhamento, que é a punção, deu origem à acupuntura. É só lembrar de punção, quer dizer, o N não vem antes do P, né? Não é acupuntura, é acupuntura. Essa é a dica. Da onde surgiu a acupuntura? Pois é, a acupuntura tem data de mais de 5.000 anos, né, da descoberta dela. Ela surgiu na China e... Inicialmente, né, foi antes da era até do metal, então não existiam agulhas como a gente conhece atualmente, né? Eles usavam as pedras bian, que são pedras, usavam como se fossem estiletes, né? E faziam acupuntura assim, usavam a moxa-bustão, que é um calor que a gente faz no paciente que tem um estado excelente também. E depois essa acupuntura ela foi sendo difundida, né? Primeiro no próximo à China, então esse método foi sendo aperfeiçoado por alguns países também, tipo Japão, Coreia, o Vietnã, né? Então ela foi sendo apresentando as características, né, daquelas regiões, né? O método que eu pratico é vietnamita. Que legal. Tem vários métodos, então? Tem vários métodos e tem pessoas, principalmente leigos, que às vezes fazem só um procedimento e a gente sabe que isso não funciona muito bem, né? Se fazer só auriculoterapia num paciente adulto, esse paciente não vai melhorar. E aí a pessoa pode sair de lá e falar, não funciona esse negócio não, né? E aí já contribui para um preconceito mesmo. Para descrença, para não dar valor real ao método, né? Eu acho isso muito triste, porque é um método maravilhoso, né? E até hoje a gente vê muitas pessoas com preconceito. Agora, quando a gente fala dessa acupuntura, que você falou que tem várias metodologias, a agulha...
está presente em todas elas ou existem outros métodos que não usam essa punção com a agulha? Por exemplo, se for fazer só aurículo, que é a aplicação, né, de sementinhas na orelha, essas pessoas não... Tem gente que não faz o agulhamento, né? Na acupuntura médica, o agulhamento, ele é prevalente. Sempre a gente faz o agulhamento e, às vezes, associa a outros procedimentos. Por exemplo, paciente que está querendo perder peso, né, mais obeso, a gente associa, eu, pelo menos, associo a auriculoterapia. Faço agulhamento, trato todos os sistemas que precisam ser tratados, principalmente a ansiedade desse paciente, mas eu complemento com a aurícula, porque a gente põe pontos para compulsão, pontos antifome, entendeu? A paciente que precisa tonificar a parte yang dos órgãos, eu vou fazer uma moxa-bustão, que é o calor, que a gente faz principalmente na parte posterior do corpo, né? Parte de trás, né? Do tronco, do tórax, né? Para o pessoal entender melhor. E sempre o agulhamento junto. Eletroestimulação é um método que usa a corrente elétrica junto com as agulhas. Não dói, tá, gente? Não, era não a dói, pergunta não que eu é ia fazer. um eletro... Como é que é? Como é que chama? Eletrochoque. Eletrochoque, não tem nada disso. Vai dar choque pra gente poder melhorar. Nada mas algumas disso. dores com um choquezinho, que né, às vezes até é suportável. Suportável, mas não é o caso. Essa não incomoda. Na verdade, você sente uma formiguinha ali, né? A gente não põe uma intensidade, né, muito alta para o paciente exatamente não sentir dor. E é maravilhoso para tratamento de dor. E são casos e casos, casos né? e casos. Tem paciente que eu nunca pus usar. eletro, né? E tem paciente que eu nunca fiz moxa. Depende muito do que o paciente apresenta no dia. A gente faz avaliação do pulso, faz avaliação da língua. São exames que eu, particularmente, uso toda vez que o paciente vai. Porque ele me norteia naquele dia que pontos que talvez eu não possa usar. Entendi. Né? Você tem quando a pessoa... Primeiro, a pessoa procura acupuntura para quais casos? Quais são os mais... que você tem prevalentes? Mais... Isso. Eu recebo muito paciente que está com quadro de dor, né? Às vezes já fez milhões de tratamentos, como foi o meu caso, né? E não melhora, procura acupuntura. Eu recebo pacientes com quadro de enxaqueca, dor abdominal, né? Problemas de intestino, ansiedade também é muito prevalente, né? Pacientes que hoje é uma doença muito prevalente, né? A ansiedade e a depressão. Recebo pacientes também com depressão, pacientes com enxaqueca, eu já falei. E, assim, na verdade, Flávio, qualquer doença pode ser tratada com acupuntura. As doenças autoimunes também, eu costumo receber muitos pacientes. Então, assim, mas o mais prevalente é dor. Né? E aí o paciente descobre que a dor é só um detalhe, né? E aí vai mudando a qualidade de vida dele, né? Vai acrescentando uma cor mesmo na vida. É todo um composto, né? Você não tem como fazer só uma partezinha. Você tem que vai agregando outras partes também. Sim. Porque aí você melhora a qualidade de vida, você tem uma melhora do sono. De tudo. Né? De outras partes também. A insônia, também esqueci. É porque são tantos queixas, né? Agora, um detalhe que eu acho importante. Eu trabalho muito com meus pacientes sobre a qualidade de vida e a longevidade saudável. Eu acho que o maior benefício da acupuntura é você estar fazendo ali com frequência e ter qualidade de vida e envelhecer com saúde, né? E muitas vezes assim, eu quase não recebo esses pacientes com essa necessidade, sabe? As pessoas vão por alguma queixa e, na verdade, eu penso que o maior ganho da acupuntura é na qualidade de vida. Pois é, ela tem um período específico, nós vamos falar de uma maneira geral, tá? Mas ou eu posso fazer acupuntura pela vida toda? Pode fazer pela vida toda. Não tem problema nenhum. Isso não me causa nenhum dano. Não, causa só benefícios. Ganhos. Benefícios. Então, quando a gente fala desse envelhecimento que você falou saudável, eu não preciso esperar os 60, 70, 80 para buscar a acupuntura. Claro, eu posso buscar já aos 20. O correto é usar antes, para que aos 70, 80 você esteja muito bem, sem dor. E que você chegue aos 60, 70, 80, né? Exatamente. E bem, né? Não em cima de uma cama, não dependente, é justamente porque a gente fala do envelhecimento ativo, né? Das pessoas buscarem justamente isso.
Agora, como que a gente deve... Porque hoje a gente fala de longevidade, as pessoas já jogam lá para cima, né? Para os 70, 80. 70, 80. Longevidade, nasceu, já está longevo, né? Já está buscando a longevidade. Exato. E já está envelhecendo. Envelhecendo, Quando a gente vê esses benefícios, por exemplo, pessoas de 60, 70 que buscam a acupuntura, tem uma certa idade para buscar? Não. Pode buscar em qualquer momento. Eu trato desde lactentes, crianças bebezinhas com cólica, do lactente, inclusive a resposta é excelente. A gente melhora aí em 80% a cólica do bebê. Até eu tenho paciente de 95 anos, que está comigo há 10 anos. Eu sou paciente da acupuntura desde 2004. Nunca larguei. E esse seu professor, ele era médico? Ou médico? É também, sempre, né? E o curso que eu fiz, né? Com professores de São Paulo, professores daqui, é só para médicos também. É uma acupuntura bem diferente, sabe, tio Flávio? Que é ensinada para médicos e para não médicos. É bem diferente, os cursos não são os mesmos. Entendi. Entendeu? Então tem essa diferença também. Tem essa diferença Agora, também. a gente tem os conselhos de medicina, eles aceitam, eles entendem a acupuntura como uma especialidade médica? Pois é. Primariamente, não. Desde 1995, a acupuntura ela é reconhecida como uma especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina. E hoje em dia a gente tem mais ou menos 20 mil médicos atuando na acupuntura pelo Brasil afora. Então é uma prática, inclusive, que tem título de especialista. Eu tenho o que a gente chama de registro, né, de especialidade. A gente tem aquele número ali que mostra que nós fizemos o curso para médicos, que fizemos uma prova de título, né, que inclusive é muito difícil de passar. Então, assim, é uma especialidade que, inclusive, ela é orientada, não é orientada, mas ela é, assim como as outras especialidades médicas, ela como é que é a palavra? Tem uma base? Não é nem base. Os conselhos, eles regulam, uma regulamentação. Ela tem uma regulamentação, então isso protege a população, né? Porque se a gente faz alguma coisa que dá errado, a gente pode ser penalizado pelos órgãos, né? Exatamente. O que não acontece nas outras profissões, né? A gente tem até biólogo fazendo acupuntura, engenheiro civil que vai fazer curso e resolve agulhar, o que eu acho um absurdo, porque... Isso é muito complicado, né? Exato. A pessoa não tem noção nem de anatomia, né? Como é que ela vai fazer uma acupuntura bem feita e sem causar problemas, né? Eu não sei se você viu isso, né? Uma paciente que fez um pneumotórax em Goiânia, ela fazia com a massagista dela. Então, assim, é claro que complicações podem acontecer, mas com o médico é um pouquinho menos comum, né? Porque a gente estuda, né? Então isso aqui é extremamente importante a gente falar, porque quando a gente fala dessa busca da acupuntura, que já tem um certo desconhecimento, porque todo preconceito vem da ignorância. Exato. E da ignorância que eu digo é de ignorar mesmo, né? O tema, né? O Não assunto. Saber. Eu acho que é algo que tem que ser explorado mais, tem que ser falado mais, porque quem está fora fala assim, não, esse negócio aí é uma pseudociência ou é uma crença, como você pensava também. Como eu pensava, né? Como médica. Né? E aí vai conhecer os benefícios que tem e vai vivenciar esses benefícios, porque a pessoa que indicou você para vir aqui fazer foi uma entrevistada que é paciente. É minha né? paciente. Então, uma pessoa que teve um histórico de doença, né? Teve um câncer. Sim, né? Teve um câncer. Venceu esse câncer. E tem aquilo que você falou da alegria, né? Ela indicou assim, nossa, ela tem que vir aqui. Porque é o que ela gosta para ela, é o que deu certo para ela quer para os outros, Sim. né? Então a gente tem que falar muito sobre essa questão de qualquer profissional fazendo qualquer outra área. Né? A gente hoje vê aí pessoas que são coach, mas eles fazem um curso de 8 horas, 12 horas e viram coach. E tem gente que é coach, que é estudioso mesmo, né? Então, toda a área tem que ter estudo. Né? Tem que ter estudo e até para você não lesar o outro. Né? É nossa responsabilidade zelar pela saúde do paciente. Né? Então, assim, uma coisa que é feita de qualquer jeito. E tem uma outra questão, sabe, tio Flávio? O material, por exemplo, que eu uso é um material importado. Então, é um material caro. As agulhas são coreanas, às vezes chinesas, depende quando eu compro. Mas, em geral, eu gosto mais das coreanas. Essas pessoas, eu tenho minhas dúvidas se elas usam agulhas descartáveis. Porque é um material que é em dólar, é um material caro. Então, assim, será que usa em dólar? Ou será que estão fazendo uma
uma asepsia ou uma esterilização doméstica, né? A vigilância sanitária proíbe, mas a vigilância sanitária, ela regula quem? Os médicos. Ela não regula um salão de beleza, que o povo costuma fazer em salão de beleza. Não regula um massagista, um engenheiro civil, um biólogo, não vai regular. Então, aquela pessoa não está tão protegida assim, né? Então, é isso, né? As pessoas têm que pensar, né? Às vezes E outra coisa, hoje em dia, a acupuntura, ela é um procedimento obrigatório pela ANS. Todo convênio tem que oferecer esse procedimento. Pois é, o que deu uma viajadazinha, você falando aí, eu faço as minhas viagens aqui mentais, sabe? Os planos de saúde já cobrem, você atende por plano de saúde? Atendo. Eu atendo 4 planos de saúde, eu não atendo muitos planos mais, porque a acupuntura que eu faço hoje, e que eu sempre fiz, é uma acupuntura mais diferenciada, tio Flávio. Então, às vezes eu fico 30 minutos com o paciente no box, sabe? Eu converso com o paciente. Que eu acho que isso é terapêutico também, né? Não é só o espetar. Não, de forma alguma, né? Naquele papo, eu tô vendo o que está acontecendo ali dentro, né? O que tem, que precisa ser tratado, que às vezes o paciente não fala, né? Então, eu atendo particular e alguns convênios, e todo convênio é obrigatório, é obrigado a oferecer o procedimento. Então, não precisa procurar um leigo. Quem tem convênio, e no SUS também, o que isso é maravilhoso. Eu trabalhei no SUS, próximo de Sabará, chama Jardim Vitória, o bairro, por mais de 2 anos, sabe? E funciona super bem. Então, acho que as pessoas podem procurar. Deve ser uma experiência muito legal, né? Muito legal. Trabalhar. Era um posto de saúde? Era um posto de saúde. Olha que legal. Um posto de saúde. E a pessoa chega lá toda desesperançosa e de repente não, nada de repente. Mas com o tratamento, ele é longo? Tô falando de uma maneira geral, Depende muito da resposta do paciente. Por exemplo, criança, eu faço, às vezes, 6, 8 sessões, estou dando alta. Adulto depende. Por exemplo, paciente que tem doença autoimune, né? Aquelas artrite reumatoide, o lúpus, esses pacientes, eles vão precisar da acupuntura para todo sempre, né? Porque é uma doença que não cura, mas melhora. Agora, vamos supor, um paciente chegou com a dor no ombro, talvez um adulto, talvez 20 sessões ou talvez 15, em torno disso. Eu te falo que para adulto, menos que 12 sessões não é favorável, sabe? O ideal é pelo menos isso. Eu sei que essa pergunta é ruim, porque assim, tem cada caso é um caso mesmo, mas é só para ter uma noção também. Então eu falaria isso, em torno de 12 a 20 sessões. Tem casos, por exemplo, enxaqueca. Às vezes, com 15 sessões, o paciente está tendo alta. E a maioria não quer ter alta. Aí fala assim, doutora, não dá alta, não. Vamos passar. Aí eu passo para 15 dias. Se o paciente ficou bem, eu passo uma vez por mês. Aí a gente acaba tendo alta. Tem uns que ficam doidos porque tem milhares de coisas para fazer e não tem tempo para acupuntura. E tem gente que não quer ter alta de jeito nenhum. Que legal. Entendeu, né, o conceito? Olha, a gente tem que encerrar. Não acredito. Tem alguma punção para poder aproveitar melhor o tempo? Porque assim, a gente o tempo tá correndo, né? Não acredito. E aí eu vou tá te pedir. Tão bom. Pois é, a gente, quando eu olhei pro reloginho do lado, que atrás fica a nossa produtora, né? Porque quando o relógio zera, a produtora já começa a rosnar ali, ó. Meu Deus. Não acredito Tô nisso. brincando, mentira. Hoje eu entreguei um livro para ela e falei assim, você tem... elogiando a delicadeza dela, né? Porque eu, se fosse ela no meu lugar, eu já pulava aqui no meu pescoço. Tá precisando fazer acupuntura. Tá vendo? Tá vendo? Tá ansioso. Você acha que essas perguntas foram só para eles que estão nos ouvindo? Você pode virar um paciente. Isso aqui já é uma consulta. Que bom. Pra gente poder encerrar, então, me fala aí um filme que você indicaria. Questão de Tempo. Esse filme é imperdível. Esse filme Questão de Tempo. Tem na Netflix, eu não sei se já saiu de lá, mas eu acho que não. De vez em quando ele aparece nesses canais fechados e tal. Ótimo. É um filme maravilhoso. Um livro? Eu gosto muito, e é um livro que me tocou muito. É aquele livro da Ana Cláudia Quintana, Sim. que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, né? Ela sempre é indicada, porque ela tá no terceiro livro, ela tinha até um livro, acho que o primeiro dela foi um livro de poemas. Sim. Eu tentei comprar, mas não consegui. Mas os livros são muito bons mesmo, porque bons. fazem uma reflexão, não da morte de uma maneira trágica, mas da vida, né? Isso é muito legal. É para você viver a vida. Isso, né? E chegar no dia da morte feliz, porque você viveu a vida. Consegui viver. Exatamente. E uma frase. Que eu vou ter que colar. Pode colar, tem problema. Eu também tô colando aqui, ó. Que bom! Essa frase é do Sêneca, que era um filósofo romano, que nasceu 4 anos antes de Cristo. Então, né?
mas super atual, né? Apressa-te a viver bem e pense que cada dia é, por si só, uma vida. Tá vendo? É o que a gente falou do viver, dos livros da Ana Cláudia. Os estoicos são maravilhosos, né? Pra gente poder ter uma noção de como que a vida é e como que a gente pode aproveitar essa vida, tirar o melhor dessa vida. Fabiola, eu te agradeço muito. Não acredito. Quando eu te mandei o convite, você falou assim, eu não sou muito especialista em dar entrevistas. Não sou, né? Então a gente já está começando a treinar aqui. Gostei. E você deu aula. Que bom, muito obrigada. Aqui, muito obrigado pela sua participação. Se você quiser aproveitar esses segundinhos para poder agradecer alguém, pode ficar à vontade. Eu quero agradecer primeiramente a Renata, né? A Renata, eu conheci a Renata através do Amor que Cura, né? Que é um projeto maravilhoso. E quero agradecer, né, a todos que me ajudaram, né, e que me apoiaram até aqui, né, a fazer a acupuntura, a viver essa experiência maravilhosa. E quero agradecer ao tio Flávio. Obrigado. Né, por me dar essa oportunidade. Eu vi que não sou tão ruim assim em falar em público. Isso é muito melhor que você imagina. E agradecer a vocês, ouvintes, né? Ouvintes ou espectadores também. Espectadores. Né, que você vai pro YouTube, você vai pro Spotify, pro Deezer. Só, que bacana, né? Então é isso. Então, muito obrigada. Agradeço ao Sérgio que está aqui, que já também foi convidado para vir um dia falar da angiologia, né? E agradeço vocês que estão com a gente mais um programa. Um abração e até a próxima.